Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Senhoras e senhores, mais um Pé no Cast no ar, mais um podcast, dessa vez sempre levando um conteúdo muito bacana para você que está nos assistindo. Vamos falar sobre saúde, como tem andado a sua saúde, e agora você vai entender um pouquinho mais desse tema, desse assunto tão importante para a nossa população, tão importante para você, porque eu recebo em nossos estúdios hoje o Wagner. Muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. E o Thiagão. Thiago, bem-vindo ao Pé no Cast. Wagner, vou começar por você aí. Como que nasce a sua relação, como que você se encontra com a área da saúde, né? Desde lá da sua infância. Você que falou que é um mineiro nato. Mineiro não pode deixar de comer pão de queijo, né? É verdade, Felipe. Ó, eu sou de Teófilo Otoni, Minas, cidade do interior, né? E desde muito novo já tinha essa opção pela medicina. E foi tudo caminhando nesse sentido, deu certo. Passei no vestibular, fiz faculdade em Vassouras, no interior do Rio, né, Universidade Severino Sombra. Vassouras. Você era um aluno, assim, aqueles alunos meio bagunceiro, ou você era um cara mais centrado, mais com foco objetivo? Porque medicina, Thiago, você pode até... Medicina tem a galera que é da bagunça também, né? Tem muita galera da bagunça. O Thiago foi meu colega de turma, né? Então, o Thiago foi seu colega de turma? A gente fez faculdade junto, então ele vai saber falar também aí que eu era um aluno compenetrado, estudioso, mas que também tinha vida social também. Tinha a sua farra. Durante a faculdade. Boa, e você se formou em Vassouras, então? Isso. E aí a sua especialidade, quando você entra em medicina? Eu entrei com um pensamento e acabou que no final da faculdade eu já tinha mudado a ideia e optei pela pediatria. Qual o pensamento que você entrou? Você entrou com eu entrei achando que eu faria cardiologia. Cardiologia. Eu tenho tios cardiologistas e tinha essa ideia de infância, achei que ia seguir o caminho, mas durante a faculdade ali acabei direcionando para uma área que eu tive mais afinidade. E o que muda o seu pensamento durante a faculdade? Pô, você entra com a mente, você é um cardiologista, sai um pediatra. É que quando você começa a ter contato, né, com as matérias e com os pacientes também, né? Então eu percebi que o lado das crianças era o lado que eu gostava mais de atuar. Né? Show, bacana. E você, Thiagão, você também é formado em Vassouras, mas Sim. Mineiro? Não, eu sou ferrazense. Eu sou mogiano de nascimento, mas ferrazense. Você é mogiano de nascimento, ferrazense. Exatamente. Foi isso daí eu tinha tudo para dar errado, mas a gente tinha tudo direcionou você foi errado que deu certo. Exatamente. Eu estudei escola pública em Ferraz de Vasconcelos, né? E o pensamento meu no começo de vida era ser jogador de futebol ou pipeiro, né? Empinar pipa profissionalmente. Pipeiro. Tá uma coisa que eu nunca conseguia colocar uma pipa no alto, cara. Nunca consegui empinar uma pipa. Eu era ajudante de pipeiro, que eu era o cara que segurava a pipa esperando o vento. Ou passava o cerol. Exatamente. Eu tenho irmãos mais velhos, eu era o assistente também. Você era assistente também? Pipeiro fraco. Tamo junto, porque o pessoal via a minha altura assim, ergue a pipa pra gente pegar o vento aí. Agora, colocar a pipa no ar, não conseguia não. Daí no futebol não dava, né? Porque era meio gordinho, meio desajeitado, não tinha jeito pro futebol. O futebol tem que ter física. E na pipa era só uma vez por mês, né? Então, que era só nas férias que podia empinar mesmo, porque pai proibia, tinha que estudar e tal. Então você vem de uma escola pública
E aí, quando que você, com o sonho de ser jogador de futebol, pipeiro, você fala, meu, você é médico. O que que te inspira a ser médico? Agora, realidade desde o começo. Eu sempre quis, sempre foi um sonho meu. Eu até, assim, na escola pública, assim, eu era o diferente que queria ser um médico. Então, desde o comecinho, eu sempre me dediquei nos estudos. Então, eu estudava bastante para eu um dia ter essa oportunidade de ser médico. Quando foi para a oitava, primeiro colegial, eu mudei de escola, fui para uma escola melhor de Suzano, e daí ali começou a minha trajetória e meu objetivo real de ser médico. E chegar aos vestibulares e conseguir ser aprovado. Dentro desse trajeto de vocês, da história de vocês na medicina, para quem está assistindo agora, para quem tem um sonho de ser médico, para quem quer seguir na área da saúde, quais foram os principais obstáculos que vocês encontraram nesse segmento? O obstáculo, às vezes, é mais o própria cabeça mesmo, né? A Às imaturidade. Você tá se dedicando muito a um projeto, alguma coisa, você fala, putz, será que é isso mesmo? Será que eu estou na trajetória certa? Será que é isso que eu quero para minha vida? E até hoje ainda falta muito assim ter mais informações sobre a carreira, porque você tem aquela visão de ser médico, aquela visão bonita, tal. Apesar de ser para mim uma especialidade mais linda que tem a visão só a parte bonita, a parte prática, a parte de plantão, a parte de dedicação fica muito pouco exclusa nisso. E muita gente faz realmente por dinheiro, pensando no retorno financeiro, e às vezes esquece da dedicação, do quão foi importante. Então, eu acho que falta mais esclarecimento no pré-vestibular. E o foco que entra em tudo, né? E aí você entrou num assunto importante quando a pessoa faz pelo dinheiro, né? Ela acaba, de repente, não tendo sucesso pelo amor da profissão. E aí eu acredito que é para toda a profissão. Até também, porque hoje né? acabou esse negócio de medicina por dinheiro aí, porque hoje com muitas faculdades, muita coisa, hoje a medicina se banalizou bastante, né? Vocês já pensaram no meio do percurso em desistir de ser médico? Nunca. Eu também nunca passou pela cabeça, não. É uma decisão que a gente tem que tomar muito cedo, né? O jovem hoje que vai estar prestando vestibular e está com 17, 18 anos, ainda não tem aquela cabeça de ter aí a consciência que é uma decisão que ele está tomando para o resto da vida e tal, mas é assim, sempre foi assim, né? Essa decisão sempre deve ser tomada precoce, né? Sim. Então, o que eu acho que atrapalha o jovem, às vezes, é essa imaturidade, né? Com pouca idade, ele já tendo que tomar essa decisão e nem sempre toma a decisão certa, né? E daí quando você opta por ser médico e depois se subespecializa e faz a especialização da especialização, isso também traz um dinamismo maior, você se dedica ainda mais por um assunto específico. E quando você vê o sucesso realmente, putz, não só financeiro, mas eu estou conseguindo recuperar pessoas, estou trazendo coisas, resolvendo um problema da pessoa. Colocando a tecnologia médica a favor dos pacientes. Então, essa inovação você se entusiasma. É como se fosse o 9 lá fazendo gol na final. De uma Copa do Mundo. Exatamente. Agora, nessa experiência toda de vocês como médico, vocês trabalhando como médico, fazendo plantões da vida, se eu pedisse assim, um caso que você lembre de repente de uma criança que você atendeu, ou um caso de um paciente de vocês, que vocês falem, que vocês lembrem assim, cara, valeu a pena eu ser médico por causa desse dia. Eu tenho o principal, né? Meu pai infartou no ano 2000. E de lá para cá, sempre ele fazia tratamento, mas sempre que a expectativa dele de vida era muito pouca, que ele tinha de 2 a 5 anos, tipo, colocando meta de vida, né? De resolução. Então, eu entrei, quando eu fiz medicina, eu vi que eu gostava muito de cardiologia, então desde o segundo período eu já queria ser cardiologista. Você é cardiologista? Eu sou cardiologista. Então, eu já participava das ligas acadêmicas de cardiologia e eu queria ser cardiologista, além para que meu pai não sofresse, para que outras pessoas não sofressem o que meu pai sofreu e que eu conseguisse resolver um dia o caso dele se ele me desse tempo. E deu tempo. Então, hoje meu pai utiliza dos principais artifícios tecnológicos e tem qualidade de vida, faz academia.
altamente pleno. Então eu fiz pensando nisso e consegui meu objetivo. Então, meu pai, que era um senhor desenganado, hoje é um senhor com extrema qualidade de vida, que faz tudo, é independente, não tem uma limitação, viaja para onde ele quer, faz o que ele quer, e isso me traz uma enorme alegria e satisfação. Que doideira. A maior inspiração de você, então, seguir ainda assim na cardiologia foi salvar o seu ídolo, basicamente, a sua inspiração de vida, que é seu pai. Exatamente. Que top a sua história, hein? E você, É uma história Wagner? muito bonita mesmo, essa história do Thiago, né? Assim, a gente é amigo, a gente acaba acompanhando de Sim. perto, né? E o pai dele já de certa idade e mantendo uma qualidade de vida muito boa. Então isso é fundamental, né? Então a medicina hoje tem dado essas oportunidades, né? De mudar o destino da pessoa, mudar a qualidade de vida dela e ganhar mais tempo de vida, mais participação ali, mais contato com os filhos, com os netos. Então Hoje a gente consegue mudar a história natural da doença. Dependendo do ponto que você pega, a gente consegue mudar a história natural. Hoje, pacientes mais graves que eram desenganados, hoje tem o que fazer, tem muita terapia, muita tecnologia envolvida em cada processo cardiológico. Então, hoje o paciente cardiológico ele tem um acesso privilegiado. Assim, a gente está num estado privilegiado também, porque São Paulo dá esse acesso. São Paulo dá o ritmo, né? Dá o ritmo, mas não dá ritmo somente ao paciente que tem condições financeiras. O SUS de São Paulo funciona muito bem. Então a gente tem essas tecnologias para o paciente SUS. Claro que é mais difícil acesso, mas tem essa tecnologia, tem os estudos científicos, então é um lugar maravilhoso onde você pode transformar aquilo que você vê nos livros, em literatura, em realidade, em prática. E o seu case? Seu paciente que te faz assim, agora lembrar na memória, eu lembro desse meu paciente. assim, eu sou pediatra, né? Então, assim, para mim o que é gratificante mesmo é a sinceridade da criança, né? Criança que gostou do atendimento. E a criança não mente, né? E a criança não mente, é espontânea, né? E ela fala o que tem que falar na lata, se gostou, se não gostou. Então, assim, eu acho que isso é bem legal da pediatria, então isso é que é gratificante. E eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhas, então eu acho que, sendo pediatra, eu sou o pediatra das 2. Então, eu acho que são os pacientes hoje que me movem também, né? Então... Um pouco mais fácil dele, né, também, Thiago? Porque ele tem 2 filhas que dificilmente vão falar mal do pai mesmo. Do pediatra. Não, mas também às vezes, tem paciente cardiológico que ele me encaminha, né? Sim. Daí o paciente entra chorando, que queria ir com o Dr. Wagner. Ele fala, nossa, meus pacientes são fiéis, não aceitam que eu vou passar com outro médico. Eu quero o Dr. Wagner. Ou termina a consulta, ele quer o pirulito e fala, ô, moço, tem pirulito. Não, o meu não dá, não. O meu eu tô proibindo você, rapaz. É verdade. Agora, aí vocês têm essa amizade desde a faculdade, cada um tem sua trajetória na sua área da saúde, mas quando que vocês resolvem começar a empreender? E antes de falar de empreender, eu queria que vocês falassem um pouco o quanto é importante a família na trajetória de sucesso de vocês, até porque o médico, a agenda dele é muito corrida, é muito apertada, mas você até tocou num ponto, poxa, eu tenho 2 filhas, né? O quanto é importante o lar tá bem de boa para que você tenha o sucesso também na sua profissão. Como tudo, né? Na vida, para você ter sucesso, você tem que ter um ambiente tranquilo, né? Então, acho que a casa da gente tem que ser o porto seguro. Você tem que estar bem com sua família, tem que estar tranquilo e, graças a Deus, é isso que vem ajudando nesse sucesso, né? Então, quando o clima em casa é bom, você fica bem, trabalha bem e as coisas vão evoluindo também de maneira mais... com mais sucesso, né? Sim. E digo até antes, né? Antes da família nossa, como filhos, esposa, tem o pai e a mãe que deram um alicerce, que deram uma estrutura para você poder estudar, te deram tempo, te deram recursos financeiros que durante 6 anos você se dedica só àquilo. A gente fez em Vassouras e a gente voltava semestralmente, a cada 6 meses para casa. Então, Caraca, assim, semestralmente, você basicamente via a sua família 2 vezes por ano, 2 vezes por ano, teoricamente, 2 vezes por ano. Só nas férias, porque nenhum era de lá, né? Então, se tinha um gasto de uma viagem, fica caro, já está pagando a faculdade cara. E a medicina não é barata, né? Não é barata. Então, assim, os pais aí fizeram muito bem a parte deles, né? De conseguir garantir a faculdade. Garantir o estudo, garantir o apoio psicológico, porque tem às vezes que você vai mal na prova, fica chateado e dá vontade de falar que
porcaria que eu tô fazendo. Não vou mais fazer isso aí, não. Vou jogar bola. Exatamente, aquele apoio que você precisa, isso junto com a família que você forma, que são os amigos durante a faculdade, você tá afastado de todo mundo. Então você forma grandes amizades. Aqui é o exemplo, a gente é amigo desde o primeiro dia de aula. Caraca. Então, são as amizades que a gente leva pra vida, realmente. Vocês estão mais tempo junto que a família de vocês. Exatamente. A gente viveu... As mulheres reclamam disso. As esposas... A gente cria raízes como irmãos mesmo, né? Então, são coisas importantes. E... chegando no âmbito familiar em casa, você chegar, você ver seus filhos, você ter calma, você poder respirar essa tranquilidade do lar, é fundamental para você conseguir no outro dia acordar, desenvolver um trabalho com uma tranquilidade, você tá feliz, que eu acho que é o fundamental, que eu acho que é o diferencial dos nossos atendimentos. O paciente vê que a gente está feliz por estar lá, que é uma consulta que não é obrigada, que é engraçada, que é dinâmica. Então, acho que esse faz a alteração do trabalho. O que você pontuou é muito importante, né? Porque hoje, querendo ou não, em qualquer área, você nota quando a pessoa está com a energia que ela está ali por amor e quando ela está ali... por obrigação. Quantas vezes também as pessoas entram num consultório e o médico está ali já praticamente sem aquela paciência, sem aquela paixão pela profissão, né? Sim. Eu já entrevistei bastante médicos e uma das questões que eles mais falam foi o que você pontuou. Estar entregue por amor em ser a solução do paciente que entra na sala. E o paciente entende isso. Então, muitas vezes ele está revoltado, que demorou o atendimento, está atrasado 1h20, mas quando ele chega lá, ele se sente importante. Ele não acha que foi só uma rotininha, foi só para ganhar um remédio, foi só uma troca de receita. Ele se sente importante da hora que ele entra, da hora que ele sai. E isso é o que faz com que a gente tenha mais disposição para atender, porque a gente vê que a pessoa sai satisfeita, sai feliz, sai com um entendimento melhor do problema que tem. Então, quando a gente consegue proporcionar isso para um grupo de pessoas, é a satisfação de chegar em casa bem também. E aí eu acho que a gente proporciona isso para um grupo de pessoas onde a gente vai entrar agora, que eu acredito que é quando vocês resolvem empreender, né? Quando vocês, de repente, tem a questão do SEMAN, que é o Centro Médico Andrade aqui em Mogi das Cruzes, e aí tem diversas especialidades. Vocês unem ali médicos muito qualificados, profissionais altamente qualificados para atender um leque da população do Alto Tietê com a mesma qualidade plantada por vocês desde a faculdade? Conta um pouco da história de vocês do empreendedorismo. SEMAN, eu inicialmente comecei sozinho, né? Porque o Wagner estava em Minas. Sim. Eu fazia residência em São Paulo e sempre tive o sonho de trazer tudo que eu tinha de inovação científica, de inovação tecnológica para a região. E surgiu a oportunidade, eu ainda tinha terminado a residência, estava dando os meus plantões, fazendo ambulatórios lá em São Paulo, e surgiu uma oportunidade de uma casa aqui. Uma conhecida nossa falou, surgiu essa casa aqui, o que você acha? E onde foi a nossa primeira unidade? E eu fui lá e comprei a casa. Falei, vou financiar isso aqui, eu vou comprar, aqui vai ser meu consultório. E comecei a reformar a casa, ficou muito bonito e tal. Comecei meus atendimentos, mantendo os atendimentos de São Paulo, os plantões e o atendimento como se fosse um consultório individual meu e da minha esposa, Mariana. Uhum. E começou a dar certo. Então, o paciente entendia que eu era um médico de São Paulo, que estava atendendo aqui em Mogi. Então, ele sentia que tinha o apoio dos grandes hospitais de São Paulo. Só que eu via que faltava mais pessoas. Eu sozinho, um médico sozinho não consegue revolucionar, fazer algo diferente, proporcionar algo diferente, até um certo momento. Só que daí depois você precisa de um endócrino para me ajudar no controle glicêmico mais importante. Eu preciso de um nefro para cuidar do rim do meu paciente, que não adianta eu melhorar o coração e acabar com o rim. Eu precisava de um cirurgião para os pacientes que precisavam de cirurgia. Eu precisava das subespecialidades da cardiologia. E aí foi montando a ideia desse consultório se tornar um centro médico, que fosse compatível com as grandes equipes de São Paulo.
E daí eu falei, é isso que eu quero. Eu acho que eu preciso ser um médico bom, mas preciso estar cercado de médicos bons, que eu confie, com que eu receba uma prescrição, eu vá acreditar que aquele é o melhor caminho para o paciente, que quando a gente definir que é uma cirurgia, uma definição multidisciplinar, ou seja, eu acredito que seja, o cirurgião acredita que seja, e isso, daí surgiu a ideia da Seman. Caramba, é tipo um time muito bom de futebol, basicamente. Exatamente. Né? Quando você pega um Barcelona no seu áudio, você falou de tantos médicos que você precisa, eu coloquei na minha cabeça, pô, é o goleiro, é o lateral, Sim. é o meio-campo, é Exatamente. o zagueiro, é o atacante, né? Isso. É um time de profissionais qualificados. E eu acredito que você colocou aí a jornada do paciente, né? Não adianta eu arrumar o coração e ferrar com o fígado da pessoa, né? Exatamente. Por isso o acompanhamento de pessoas qualificadas que você confie na prescrição. Além disso, daí a gente foi se estruturando, né? Daí foi quando eu tive a ideia de trazer o Wagner, porque teve que ter um poder de convencimento. De trazer um cara o Wagner, bem. você tava tipo o Lionel Messi. O Wagner tava bem lá em Minas, tá? Eu falei, ô moço, preciso ser aqui. Não dá pra você ficar aí agarrado. Como que foi esse convite, não. Wagner? Assim, o Thiago sempre foi um grande amigo desde a faculdade. A gente formou em 2010, então isso acho que era em meados de 2014. Se não me engano, o Thiago falou, olha, eu montei uma clínica aqui em Mogi, tô com um time legal aqui, o time tá bacana, mas não tem ninguém da sua área, não tem ninguém da pediatria. E tem uma demanda importante aí de pacientes, eu queria você junto do nosso time. Então, eu estava lá em Belo Horizonte, falei, vou um dia para conhecer Mogi. Aí, depois de vários agendamentos que não deu para vir, adiamentos, aí consegui vir um dia. No dia que eu vi, conheci a clínica do Thiago, o Thiago já tinha marcado com o corretor de imóveis para me apresentar um apartamento. Thiago ligeiro, hein, Thiago? É contratar jogador caro, né? Jogador caro. Eu vim, conheci a clínica, conheci um único apartamento e comprei ele. E nem ganhei comissão. Porque eu Que podia ter doideira. ganhado uma comissãozinha Da venda do do apartamento, apartamento, né? Mas Mogi também é uma cidade que quem pisa não tem como não gostar de Mogi das Cruzes. Mogi realmente é uma cidade muito boa de se muito morar. boa para trabalhar, muito boa para se morar, né? Impressionante também. E aí vocês, agora é o seguinte, quais são as especialidades médicas disponíveis no daí Seman? Vai lá. Só vou continuar um pouquinho. Daí assim, daí fui montando um time muito legal, só que daí o espaço ficou pequeno e eu não conseguia proporcionar para o paciente uma qualidade assistencial adequada. Eu falo assim, porque era uma casa pequena, adaptada para um consultório, que quando a gente foi ver, estava atendendo 7.000 pessoas mês. Então a gente falou, a gente precisa reorganizar isso. Ou a gente tira o pé e freia, fala assim, vamos limitar a quantidade de atendimento, ou a gente expande. Foi quando a gente definimos fazer essa unidade que a gente está hoje, ali da Brás de toda Pina. espelhada, Exatamente. Que é uma unidade bonita. Daí ali a gente falou assim, aqui a gente vai cuidar da experiência do paciente. Porque lá a gente cuidava do paciente de maneira integral. Só que agora a gente queria cuidar da experiência, ou seja, do momento que ele entra na clínica ao momento que ele sai ou da clínica ou de um hospital, que ele tem um caminho feliz. E a gente lutou, procurou pessoas especializadas em estratégias de qualidade de atendimento para montar um circuito do paciente interno na Seman. E a gente conseguiu. Então, depois de muito tempo, depois de alguns anos, tendo algumas experiências ruins, porque às vezes o paciente tem algumas experiências ruins, atrasou muito, ou não consegue marcar com o especialista, ou não se sentiu valorizado num retorno, numa resposta, a gente criou um caminho para que isso não acontecesse. Então hoje a equipe Seman hoje tem um caminho do paciente que ele anda lá dentro e quando ele sai com um grande número de satisfação. Ou seja, você sai de uma casa que atende 7.000 pessoas mês, tem aquela dúvida, e aí, invisto, vou para a expansão, e ainda assim se preocupa, além de resolver a saúde do paciente, você se preocupa com a experiência dentro dele. Eu acho que é legal, porque quando eu entro na Seman, já entrei lá, até o aroma é diferente, né? Você tem um cheirinho diferente, você tem um atendimento diferente, você tem uma simpatia no atendimento da recepção diferente. Ou seja, bacana essa questão de você pensar na experiência, independente do perfil do paciente, né? Independente se ele é um perfil de ticket médio baixo ou de ticket médio alto, ele é atendido, a experiência que ele leva, a experiência é o que a gente brinca, a gente não atende convênio, a gente não atende particular, a gente atende pessoas. Então, a mesma experiência, o mesmo jeito que eu tenho de atender o meu paciente particular, é o mesmo paciente que eu atendo de graça, por ética.
Não tem jeitos diferentes de atender. Não tem como você falar assim, eu vou jogar hoje aqui no ataque, eu vou jogar devagarzinho com o freio de mão puxado, porque eu vou treinar. Não, o jogo é jogo. Se é pelada, se é campeonato paulista, se é euro, é a mesma intensidade. A gente entende assim as consultas. E a gente tenta passar isso para a nossa equipe, o quão é importante ele entender isso sobre pessoas. E vocês fazem essa expansão para atender mais pessoas, demanda aumenta, mais expansão. Mais expansão. Vem vindo coisa boa por aí. O que vem, cara, que vocês podem falar pra gente? Hoje a gente está numa construção aí de um hospital-dia. Então hoje a gente agora, a gente é aliado aos grandes hospitais de São Paulo. Hoje a gente quer trazer essa qualidade assistencial cirúrgica e diagnóstica complementar aqui também para nossa unidade. O que seria um hospital-dia? O que é hospital-dia? Hospital-dia é um hospital... O que é... Para a pessoa entender. Mas vem um hospital. O hospital-dia é um hospital que você realiza procedimentos de baixa complexidade. Por exemplo, eu vou operar uma hérnia. A gente faz um hospital-dia. É que o paciente interna de manhã e sai à tarde. Eu vou fazer um check-up para investigação cardiológica com urgência. A gente faz no hospital-dia. Para quê? Para a gente abreviar, deixar para São Paulo as coisas realmente de último recurso. Que precisa de último recurso. Por exemplo, um transplante, uma cirurgia cardíaca, alguma coisa. Só que o restante, tudo que eu possa amenizar essa fila de São Paulo, a gente vai realizar por aqui. Então, desde o diagnóstico pleno do paciente, a gente vai conseguir fazer tudo por aqui. Claro que a gente sempre conversa baseado na qualidade. Então, a gente hoje tem um setor que colhe exames, que colhe pelo Pardini e pelo Fleury, que hoje acho que já virou uma coisa só, né? Já unificou, né? Então a gente colhe os exames de sangue pelas melhores empresas. A gente vai ter parcerias com grandes unidades para tomografia, para ressonância, para que todo o diagnóstico seja de extrema confiabilidade. Para que o que der aqui é o que dá nos grandes hospitais de São Paulo. Para quê? Para que você chegue lá com uma programação cirúrgica e seja executada. Semana hoje tem quantos anos de mercado? A gente está no 10º ano. 10 anos. Aniversário em outubro. E quais são para vocês, né? Eu queria ter a opinião de cada um. Os desafios diários, né? Quando a gente está falando das demandas de atendimento à saúde de pessoas. E agora vocês como empreendedores, pessoas que geram emprego, que sustentam famílias também, que geram emprego de muitos médicos parceiros. Mas qual é o desafio diário de estar à frente da SEMAN hoje? O mercado da saúde é um mercado muito dinâmico, né? Então a gente tem que tentar acompanhar as tendências, né? Aproveitar aí as oportunidades do mercado, né? E essas expansões que a gente vem fazendo são sempre pautadas nisso. Tem uma oportunidade, o mercado está favorável, a gente vai ampliando aí nossos horizontes aqui, né? Sempre pensando assim, em trazer tudo que tem de melhor em São Paulo, mas para o paciente do Alto GT poder realizar aqui em Mogi. Não precisar se deslocar para São Paulo para procedimentos simples, pouco invasivos. Então, essas coisas que dá para ser feito em Mogi, o paciente vai poder fazer aqui com a mesma qualidade de São Paulo. A gente vai trazer de São Paulo esses profissionais para atender esses pacientes aqui em Mogi. Ou seja, às vezes a pessoa ela tem que se programar 5 horas antes para estar fazendo algo rápido em São Paulo, que a SEMAN faz em Mogi. Exatamente. É isso que acontece. Exatamente. E para você, Thiago, quais são os principais desafios aí? Para mim, eu acho que estar sempre motivado. Tanto os nossos recepcionistas, quanto a limpeza, quanto os médicos. Você ter um time altamente comprometido com a clínica, que é o que a gente tenta buscar, para que a gente consiga essa excelência de atendimento. Não adianta nada eu fornecer uma consulta extremamente boa, dinâmica, acabar lá, ser maltratado pela recepcionista, ou, sei lá, ter uma experiência ruim num banheiro, ou você vê alguma coisa que te desagrade, desabone. Então, às vezes, você perde toda a qualidade assistencial por um erro estrutural ou erro de pessoas. É o que a gente conversa muito com os nossos funcionários. O paciente vai chegar bravo, vai chegar chateado, porque ele está doente. Se ele estivesse no salão de beleza, se ele estivesse em outro lugar, poderia estar um pouquinho mais feliz. Sim. Mas ele já chega ali angustiado, ele já chega nervoso, mais nervoso que uma pessoa normal. Então a gente tem que entender que ali é o lugar que vai chegar uma pessoa que está mais irritada, que está mais traumatizada, que já foi ferido por outras coisas que não deram certo.
Então ali é esperança, mas ao mesmo tempo é angustiante você estar ali naquela sala de espera. E que toda a equipe tem que entender, a equipe da limpeza, a equipe da cantina, a equipe do atendimento. Para quê? Para que a gente consiga dar o caminho feliz desse paciente. É importante, né? A questão da jornada, da experiência que vocês têm criado aí, você até comentou bem, né? O paciente, ele chega com uma dor, cara. Ele tá ali porque ele falou, eu preciso resolver o meu corpo. Agora, que doideira, né? Essa questão da medicina. Eu sempre me pergunto quando eu converso com alguns amigos médicos. E aí eu queria até que vocês também participassem desse bate-papo. Como, cara, reconhecer a dor do ser humano? Eu sei que vocês vão falar, pô, a gente estudou pra isso, obviamente, né? Mas é uma parada, por exemplo, você, criança. A criança às vezes não sabe explicar onde tá a dor dela. Igual eu fico assim com o médico veterinário, o cachorro. Falei, pô, uma vez eu gravei um médico veterinário, o cara tava sentindo essa cobra, tá com febre. Eu falei, como, cara? Falei, temperatura. Você tá medindo uma temperatura dela fora do normal, do ambiente dela, e ela tá com febre. Mas uma criança, por exemplo, até você chegar num diagnóstico, até a mãe levar a criança para você, muitos usam o Google como medicina também, né? Sim. Errado, certo? O que vocês falam sobre isso? O Google, ele não tem ali o toque, né? Então, assim, é muito superficial. Então, ele acaba ou supervalorizando uma coisa, então acaba preocupando demais. Ele te mata ou ele te mantém vivo, né? Ou ele fala que é uma coisa simples e, às vezes, é um sintoma importante que deva ser valorizado mais, né? Então, assim, puxando para o lado da pediatria, né? É importante a gente descobrir onde está a dor, é importante tratar a dor, mas na pediatria o mais importante é o trabalho de prevenção, né? Então, na pediatria, a gente realiza um acompanhamento de puericultura que é justamente cuidar dessa criança, analisar todos os aspectos dela, né? Não, bio, psico, social, o corpo da criança, para ver se está tudo desenvolvendo bem. E aí a gente consegue prevenir muitos desses problemas de saúde na criança, né? Então, na pediatria, acho que em todas as áreas da saúde a prevenção é muito importante, mas na pediatria essa prevenção ela é realizada com uma proximidade maior, né? O acompanhamento pediátrico ele é mais próximo, né? As consultas são mais frequentes do que no adulto. Então, a gente acaba conseguindo detectar os problemas, às vezes, bem pequenininhos, mais fáceis de tratar, né? E hoje, quando vocês estão assim em eventos ou encontros familiares, tem aquela pessoa que de repente dá uma tossida estranha ou tentar de um jeito estranho, você já fala assim, essa pessoa tá com isso. Já tem? Vocês andam com aquele olhar de médico a todo momento? Na verdade, eles chamam a gente a todo momento, né? Todo momento. Eu acho que não dá nem oportunidade pra gente tentar perceber sozinho, não. Já chega assim, doutor Wagner, vem cá ver que o meu filho tem Meu aqui. filho tá assim, meu filho é no prédio, é no clube. É normal isso? É normal. E aí vocês vão, né, dando essas consultas. Exatamente. Quais são as principais especialidades que o SEMAN hoje oferece para a população do Alto Tietê? Vamos supor, quem está nos assistindo, né, a galera do Alto Tietê, para entender, né, o SEMAN, o Centro Médico Andrade, ele está tão amplo que hoje atende a região, as 10 cidades. Sim. Do nosso Alto Tietê. E trazemos muitos pacientes de São Paulo que passavam comigo em outras instituições. Hoje a gente consegue fazer o fluxo inverso. O paciente que tratava comigo em São Paulo, hoje passa aqui na SEMAN. Porque hoje, ambulatorialmente, eu só atendo na SEMAN. Claro que paciente internado em outros hospitais, mas ambulatorialmente só na SEMAN. Então hoje passa muito paciente de São Paulo aqui com a gente. Passa pacientes de outros estados com a gente aqui também. Então hoje a SEMAN abriu o leque. Claro que o grande forte é Mogi das Cruzes e o Alto Tietê. Sim. Mas hoje a gente atende pessoas da macro-região. E particular, convênio. Particular e convênio. E a gente tem um convênio próprio, que é o que a gente desenvolveu para o paciente ter mais acesso. O convênio próprio. Vamos lá. Como que funciona um convênio próprio da SEMAN? Imagina que a gente percebeu o que acontecia. Que a gente descobria o paciente passava particular, descobriu uma doença rara, uma doença grave, e infelizmente ele não tinha como manter-se em tratamento. E acabava que ou tinha um desfecho ruim ou piorava a situação. E a gente viu que, claro que dinheiro é importante, mas que a gente ia perder esses pacientes para a doença. Então surgiu a ideia de fazer como se fosse um cartão de desconto, para o paciente ter um acesso à saúde de qualidade, a esses exames que a gente está falando de referência, porém que ele pudesse custear. Ou seja, vamos supor, ele paga uma mensalidade mínima mensal para vocês, no caso para o convênio da SEMAN, e quando ele precisar de um exame específico que sairia
X, ele paga um valor ele com tem muito- 70% de desconto 70% de desconto. nas consultas e nos exames. Pô, compensa pra caramba, ainda mais com a qualidade que vocês atendem. Exatamente. Interessante, hein? E aí vocês desenvolveram, então, esse convênio. E tem tido aderência de muitos pacientes. Nós estamos com 12 mil vidas. Quase 12 mil vidas. 12 mil vidas. 12. 2 mil vidas. 2 mil vidas. 12 mil vidas. Caramba, a gente tá meu, na região. 1 ano e meio, 2 anos. O nome dele é Mongicare. Mongicare. Então ele é praticamente um plano de convênio desenvolvido por vocês. Pra Vocês são atendimento na empreendedores nato mesmo, então hein? Isso é bacana Na de verdade, a bater esse gente papo. tem um time muito bom que nos respalda, né? A gente, porque a gente acha, quando tá por trás, que é muito intuitivo. Eu vou montar isso, eu vou trazer esse equipamento aqui, custa 1,5 milhão esse equipamento, vamos trazer ele. Não. Tem uma equipe de suporte financeiro que estuda o mercado, vê se é viável, se a gente não vai quebrar a cabeça também fazendo uma estratégia dessa. Então, a gente tem um time de consultoria, um time de gestão financeira dentro da Seman muito boa. Na área da saúde, qual sonho vocês gostariam ainda assim de realizar, seja frente à Seman ou seja frente como profissional do médico, que vocês não realizaram ou que vocês já realizaram? Eu acho que na área da saúde, eu acho que o sonho nosso é realmente aquele que você falou, é tirar a dor do paciente, né? Então, assim, acho que isso a gente pratica todo dia, né? Então, é um sonho que a gente vai realizando diariamente. E eu acho que é isso que move a gente, né? Para você, Thiago. Para mim, sempre foi ter equipes próprias minhas dentro de grandes instituições. Então, eu sempre falei assim, um dia eu quero ser o chefe de tal equipe, ter uma equipe própria minha dentro de tais hospitais. E hoje eu realizei esse sonho. Hoje, quase todo grande hospital de São Paulo tem uma equipe própria minha. E agora, como pessoa? Como pessoa, família, qual o seu maior sonho hoje, Wagner? É poder aproveitar bem a família, né? Curtir tanto Viajar. os pais Gosta de viajar? e os filhos gostam. Tem algum lugar que sonha em conhecer? Tem vários, né? Mas esse Tem, bicho é né? viajado, tá? É viajado. Viajado. Tem vários. Sim, Tem sim. muito lugar bom para viajar. Esse bicho é viajado. O mineiro, ele é quietinho, mas ele viaja, né? O primeiro que, da onde ele veio, né? Porque ele é mineiro, mas sertão, lá do Cafungó. Para ele chegar em casa é 2 aviões, 4 ônibus. Caramba, ele sai daqui, é longe desse jeito. Ele pega daqui, é 23 dias para chegar de carro. Perto não é não, mas não é essa distância toda não. Mas sai daqui, é o chega acesso daqui. que é difícil, sabe? E eu acho que agora vai ficando cada vez mais difícil esse acesso. Né? E você vai para sua terra que você nasceu sempre? Vou, a gente tenta manter sempre As origens. pelo menos aí 1 ou 2 vezes por ano eu tento ir lá. E meu pai vem mais, né? Meu pai acaba visitando a gente mais aqui. Mas não tem um aeroporto com um fluxo de aviões grande na cidade. Tem um aeroporto pequeno com poucos voos, então a gente acaba para ir, tem que fazer pega um voo para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para uma outra cidade mais próxima, que é Governador Valadares, então acaba que o acesso fica difícil. Com criança pequena, então, esse acesso vai ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, verdade. E você, Thiago? Qual que é o seu sonho? Sonho do Thiago, não do doutor Thiago. Meu sonho é ter meus filhos crescerem felizes. Hoje você tá com quantos filhos? Eu tenho 2. Eu tenho 2 filhos também. Eu tenho um menino de 9 e uma menininha de 5. Então, meu sonho é chegar lá no fundo e falar, eles são felizes. Então, Formei uma família. Exatamente. Com educação. E pensando aí, né, no futuro da semana, já vem o Hospital O Dia, né? O Hospital O Dia, que vocês estão fazendo essa ampliação. Mas falando em futuro, o que vocês pensam aí, né? A gente, apesar de a gente ser audacioso, montar as unidades, sempre unidades próprias, a gente vai dando um pé de cada vez. A gente vai sentindo o que precisa, até onde que é o limite de eu manter essa qualidade máxima de atendimento. E quem sabe um dia aí trazer uma grande rede para a região, para fazer parte da Seman. Então acho que esse é o grande objetivo, ter uma grande bandeira na região e a gente liderar essa bandeira grande na região aqui. Bom, e ainda assim, para quem está assistindo a gente, as pessoas, eu estou até aqui no site de vocês, lá tem todas as especialidades que vocês atendem, né? Hoje a gente atende isso. Todas as especialidades médicas. Todas as especialidades médicas. Isso, e a gente qualquer paciente pode E a gente atender. atende muitas subespecialidades, por exemplo, na cardiologia.
tem a hemodinâmica, tem a arritmia, tem a eletrofisiologia, tem a cirurgia cardíaca, tem a doença orovalvar, a gente atende todas as subespecialidades. Tudo que é referente então, à área da saúde, especialidade de atendimento da medicina, A gente tem Especialidades médicas e exames complementares. especialidades médicas e exames complementares, a pessoa ela pode fazer tudo na semana. tudo na semana. Caramba, hein, meu. Pô, eu já não sabia, olha que legal. Tô vendo aqui agora realmente. Tem bastante. Aqui no próprio site já diz os convênios, né, que vocês atendem. Já fala sobre o Mojicare, né, que vocês desenvolveram. E ainda assim, tem a questão do resultado de exames e agendamento. Também pode ser de forma online ou essa é uma fase que está ainda em construção, é um próximo passo? Daqui 4 dias. Tá, Daqui 4 dias É porque vai você vai poder testar isso daí, então. Não, porque a gente tinha o agendamento online, só que daí tava dando muito problema de suporte. A gente Sim. trocou e, teoricamente, daqui 4 dias... O prazo para o término da implantação é 4 dias. Então, a gente Então, acredita que, possivelmente, se você está assistindo esse podcast aí, vai lá no site, que é o centromédicoandrade.com.br. E se quiser conhecer mais sobre a SEMAN, sobre as especialidades na área da saúde que eles atendem, na área de medicina e exames complementares, tá tudo no site super intuitivo, fácil, limpo, né? Nada poluído aqui. E aqui tem um botão agendamentos, aí você já faz um teste lá. Se der certo, você manda pra gente esse feedback, certo? Poxa, case legal que a SEMAN já criou. Vocês falaram de pacientes de vocês, mas SEMAN chega em Mogi, 10 anos em Mogi. Acredito que vocês atendeu aí milhares de pacientes, milhares de cidadãos mogianos. Mas você lembra de algum paciente em específico? Aquela que até leva a orquídea para a sala do doutor? Fala, doutor, uma lembrancinha para você. É que a minha especialidade, diferente do Wagner, são os pacientes críticos, né? Sim. Então, eu até é injusto, porque eu tenho paciente, basicamente, hoje minhas agendas são de pacientes graves da região e de fora, que são pacientes que hoje ou tem um marca-passo, tem um ressincronizador, ou já fez alguma cirurgia, fez alguma troca valvar. E esses pacientes geralmente são os mais carinhosos realmente. Então hoje eu tenho um grupo de pacientes que leva meus presentinhos, eu tenho pacientes que levam a minha feira, então eu tenho pacientes que são feirantes, que eu ganho a feira semanal deles. Tenho os pacientes que levam os brindezinhos e eu coloco tudo na clínica, os meus bibelôs. Então eu tenho um lugar lá que é só de enfeite de presente de paciente. Isso não tem preço, né, doutor? Eu sou São Paulino, né? Eles me levam camiseta de São Paulo. Não dá pra ser perfeito também, né? Chaveiro de São Paulo, joga tudo de São Paulo, café, então... Até os corintianos, eles pegam... Agora eu entendi porque você é cardiologista, porque você sofre, né? Não. Na verdade é que se eu não fosse São Paulino, eu não ia perder a confiabilidade. Chegava e falava assim, é corintiano, você já olha assim, já meio ressalva, será que é mesmo, não é? E você tem o carinho das crianças, né? Isso é muito gratificante, né? Então... Acho que todo sorriso ali no final da consulta é um plus da consulta ali que você leva para casa. Então é bem bacana. Senhores, para a gente encerrar, nós chegamos quase aqui 1 hora já de podcast. Para quem está assistindo a gente, queria que vocês deixassem aí praticamente uma frase inspiradora, motivadora, seja na área da saúde, seja na área do empreendedorismo, seja na área pessoal, né? O que move uma pessoa a não desistir? O primeiro, eu acho que é acreditar no seu sonho e buscá-lo. Porque é muito fácil, eu sonhei com isso, eu quero ser isso. É esperar sentadinho na sua cama lá, cair no colo. Então você perseguir o seu sonho, você lutar, você ser grato por tudo, por todas as portas abertas, por cada sorriso, é o que vai fazer diferencial entre você conquistar um sonho e não conquistar. Pô, você até abriu um pensamento bacana que é buscar o seu sonho, né? E não ficar sentadinho na cama. Teve, depois que aconteceu o trágico caso lá do submarino do Titã, mas teve um cara que comentou, a pessoa que tem medo da morte, ela não precisa levantar da cama. Exatamente. A partir do momento que você levanta da cama, você está correndo risco. Exato. Né? E foi o que você falou, você tem que sair da sua zona de conforto, tem que ir atrás do seu sonho, tem que brigar pelo seu sonho. Sonhar. Quando você acha que está dando tudo errado, você vai lá e faz dar certo. Não, e tem que fazer por onde, né? Eu acho que hoje é tudo muito assim, a pessoa quer muita coisa, mas não faz por onde, né? Então, assim, ela sonha muito alto e às vezes trabalha das 9 às 6 pelo sonho. E até
mesmo que trabalhe em poucas horas, mas assim, você tem que se empenhar naquelas poucas horas, né? Então, Exatamente. Na medicina mesmo, eu quero ter um consultório bacana, um consultório cheio, mas sua consulta tem que ser boa. Tem que ser boa. Tem que tratar bem o paciente tem que gostar da consulta, tem que ser resolutivo naquela consulta. Então, você tem que fazer por onde, né? Então, acho que... Até porque na área de vocês, a medicina, o maior vendedor é o paciente para vocês, né? O marketing ali que o paciente faz no boca a boca, não tem propaganda igual, né? Então, se eu fui lá e resolvi o meu problema, acabou. Você pode anunciar na TV, Exato. Não vai ter propaganda igual, não. E para você, qual que é a inspiração que você deixa dentro desses anos de sucesso que você tem na sua vida? É persistir, né? A gente, quem vê a história da semana, por fora é muito bonitinho, né? Assim, mas não vê as dificuldades que houveram aí no meio do caminho, e a gente foi perseverante ali, insistiu. Então, acho que é não desistir. Bateu a cabeça ali, doeu, muda um pouquinho a rota e continua, né? Segue o baile. Não desiste, não. Exatamente. Bom, gente, eu agradeço a visita de vocês. Nós conversamos aqui hoje com o Dr. Wagner e o Dr. Tiago, eles que estão à frente da SEMA Centro Médico Andrade, aqui em Mogi das Cruzes, na Brasipina, e atende todas as especialidades quando o assunto é o atendimento da medicina e exames complementares. Em breve, novidades com o Hospital Dia, mas aí você vai acompanhando tudo através do site e também através do nosso podcast. Muito obrigado pelo horário de vocês, muito obrigado pela atenção e por compartilhar tamanha experiência que vocês têm. Certo? Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio. Até mais. Tchau. Fui!